Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia. Para mim é uma honra poder mais uma vez compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras com você. E eu quero, nesta oportunidade, fazer a leitura de Provérbios, capítulo 8, os versículos 10 e 11. E o texto diz assim: Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada de o que vocês possam desejar compara-se a ela. Um tema central para nossa reflexão hoje é a sabedoria. Quantos de nós não busca sermos pessoas sábias? A sabedoria faz parte do nosso cotidiano. Nós falamos diariamente acerca de sabedoria. Nós pedimos a Deus que sejamos pessoas sábias. Nós dizemos que nós precisamos ser sábios. Nós pedimos a Deus, Deus nos dê sabedoria. Pai, me dá sabedoria para que eu possa saber como agir, para que eu possa saber o que fazer. Então, existe uma busca pela sabedoria. Mas eu quero falar com vocês como nós podemos alcançar esta sabedoria. Como nós podemos chegar a sermos pessoas sábias. E aí o próprio texto, de Provérbios, que é um texto que foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão. Salomão que foi filho do rei Davi. E então Davi já era um homem sábio, já era um homem muito conhecedor, é dono de alguns salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. E então Salomão, a ser instruído por Davi, ele então se torna um dos reis mais sábios que existiu aqui na terra. Salomão, ele alcança uma sabedoria desejável por muitos. Ele se torna um dos homens mais sábios que viveu aqui na terra. E aí ele faz então uma comparação, uma escala de ações que nós podemos fazer. E aí ele diz, olha, eu prefiro a minha instrução à prata. Então ele diz, olha, em primeiro lugar, algo que tem valor é a instrução. E ele compara então essa instrução à prata, que é algo valioso, que é algo que tem um valor singelo. É essa questão de ser instruído. E nós precisamos ser instruídos. Instruídos para que nós possamos chegar a determinados lugares, para que consigamos chegar a conquistar determinadas coisas. Então nós precisamos ser instruídos. Muitas das vezes nós precisamos da instrução. Então ele compara a instrução à prata. E aí ele segue, olha, e o conhecimento ao ouro. Tudo o que nós queremos, nós temos que buscar conhecer. Sabe, nós não podemos nos limitar, nós não podemos nos condicionar. Nós precisamos buscar conhecimento. E conhecimento não é algo que você vai na farmácia e compra. Conhecimento não é algo que você vai no supermercado e compra. Conhecimento é algo que você busca. E há um dito popular que diz, conhecimento nunca é demais. Porque se o conhecimento não nos fizer bem, mal nenhum ele vai nos fazer. Sabemos que nós não somos dotados de todo o conhecimento. Sabemos que nós não conhecemos tudo. Nós precisamos buscar conhecer. Nós precisamos buscar aprender. Então, Salomão diz, olha, quer ser sábio? Conheça. Busque conhecer. Busque conhecimento. As pessoas que buscam sabedoria não são pessoas limitadas, não são pessoas aprisionadas, não são pessoas acomodadas, são pessoas que buscam. Tudo o que nós queremos conquistar na nossa vida, nós precisamos buscar. Nós somos primeiro instruídos como devemos andar, como devemos proceder, Nós somos instruídos, por isso que nós precisamos de conselhos, por isso que nós precisamos nos apegar às pessoas mais velhas, mais experientes, com mais experiência de vida, com mais bagagens, porque elas já viveram muito, elas já passaram por muitas coisas, por muitas situações na vida, então elas vão poder nos instruir
como nós devemos proceder. Então, a primeira coisa que nós devemos é busque instrução. Busque ser instruído. Não ande sozinho. Nós sempre precisamos buscar ser instruído por alguém. Nós sempre precisamos que alguém nos ensine. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce conhecendo. Ninguém nasce com sabedoria. Só quem nasce grande é monstro. Todo ser humano, ele começa pequeno e então ele vai conhecendo. Então, para que possamos chegar ao conhecimento, nós precisamos passar pela instrução. E aí ele diz, olha, depois da instrução, o conhecimento é um ouro, ou seja, ele tem mais valor do que a prata. Conhecer tem mais valor do que a prata, sabe? Do que só ser instruído. Uma coisa é eu ser instruído, outra coisa é eu conhecer, sabe? Uma coisa é eu aprender algo de experiência de outras pessoas, outra coisa é eu vivenciar estas experiências, outra coisa é eu passar por estas experiências, né? E aí, por fim, ele compara então a sabedoria. Ele diz, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. É claro que Salomão está se utilizando de elementos da sua época, elementos que tinham valores significativos para as pessoas que lessem estes provérbios nesta época. Então ele mostra que a instrução ela tem um valor e é um valor comparado à prata. Ele mostra que o ouro ele tem um valor e é um valor superior à prata, mas é um valor inferior ao rubi. O rubi é aquilo que mais tem valor para ele. E aí ele diz, olha, a sabedoria ela é muito mais preciosa do que rubi. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Não há nada, queridos, que nós desejemos que se compare à sabedoria. O que mais nós devemos buscar é a sabedoria, é sermos pessoas sábias, é termos sabedoria para tomarmos as decisões certas, para agirmos de maneira correta. Nós precisamos ser pessoas sábias. E aí, lá em Mateus, no capítulo 22, o verso 19, Jesus sendo indagado, ele responde, verso 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Como é que eu posso falar do poder de Deus se eu não conheço o poder de Deus? Como é que eu posso falar das Sagradas Escrituras se eu não conheço as Sagradas Escrituras? Por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus para nos tornarmos pessoas sábias. Lá em João, no 8,32, ele vai dizer, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ser libertos. Para sermos libertos, nós precisamos conhecer. À medida em que nós conhecemos, nós nos tornamos sábios. Quer ser sábio, querido? Busque a instrução. Quer ser sábio, querido? Busque conhecer. Quer ser sábio? Faça todas essas coisas e então assim você alcançará a sabedoria. A sabedoria não é algo que simplesmente brota. Não é algo que simplesmente surge, nós precisamos buscar sermos pessoas sábias. Vivemos em um mundo mau, vivemos em um mundo difícil, temos passado por momentos difíceis, por dias difíceis, vivemos em dias de lutas, dias de dificuldades e para sabermos lidar com todas estas situações, nós precisamos ser sábios, sábios para agirmos de forma correta, sábios para tomarmos as decisões certas no momento certo, sábios para usar as palavras corretas para que possamos ter êxito naquilo que nós vamos fazer. E aí então Salomão ele conclui acerca da sabedoria com Provérbios 9, 10, onde ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer começar a ser uma pessoa sábia? Tema ao Senhor. Tema a Deus. Temer a Deus, queridos, não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter pavor de Deus. Temer a Deus é ter respeito por Deus. Temer a Deus é ter obediência à palavra de Deus. Quer ser sábio? Tema a Deus. Salomão diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é obedecer ao Senhor, é fazer a vontade dEle. Então que nós busquemos a instrução acerca de Deus, que nós busquemos conhecer a Deus, que nós busquemos ser pessoas sábias e que nós temamos a Deus. Amém?
Que Deus abençoe a cada um, que você tenha um dia maravilhoso, que Deus ilumine a sua mente e que você seja uma pessoa sábia. Fique com Deus, meu abraço.